ter agora o nosso estudo da Palavra de Deus, né? Nós estamos ali com o tempo já passando e por isso nós teremos o estudo agora para a glória de Deus, o nosso apostolado. Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um estudo em graça do Ministério MGA Manaus. Vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento que só Deus dá, que só Ele pode, para a glória de Deus. Eu oro, Senhor, para que a Tua graça ela seja revelada, que os anjos ministradores ministrem em favor das ovelhas que irão receber a revelação da graça. O mesmo Espírito que está sobre minha vida testifique no Espírito da vida daqueles que vão receber a revelação da Tua graça. Segundo a Tua vontade, revela a Tua graça para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo e esse o ressuscitado. Glória a Deus. Abba, Pai. Então, amados, vamos a mais um estudo do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Via Facebook, graça e paz também, os que nos acompanham através dessa live. Glória a Deus pela sua vida. Há um mover de Deus, amados. Há um mover. Glória a Deus. O MGA ele é um mover de Deus na terra. O MGA não é mais uma religião na terra, amados. Não é mais uma igreja evangélica. O MGA é um mover de Deus na terra, a qual nós pregamos a graça consumada, o Cristo, o ressuscitado. Glória a Deus pela vida de você que é um eleito e está recebendo para a glória de Deus, e que o Espírito Santo de Deus testifique em sua vida. Glória a Deus. Então nós temos um tema hoje: a salvação do Espírito foi pela graça. A salvação da mente é pela doutrina apostolada. Então, amados, nós temos um corpo, somos um espírito, temos um corpo, temos uma mente e habitamos em um corpo. E nós somos um espírito, amados. Glória a Deus. Então é esse espírito que recebeu do Senhor todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1 e 3. Glória a Deus. Então, esse Espírito, amado, é que recebeu a salvação. Então, nós vamos falar, a salvação do Espírito foi, ela não é, ela foi, amado, não será. Foi pela graça. Mas existem dois tipos de salvação, amados. A salvação do Espírito e a salvação da mente. A salvação do Espírito, essa foi pela graça. A salvação da mente, essa é pela doutrina, é pelo apostolado. É a segunda salvação. Ela é a salvação da mente. Ou seja, a salvação do engano, a salvação da mentira, a salvação das vãs filosofias teológicas, das tradições. Então, essa salvação, amados, é que vem através da doutrina, que vem através do apostolado. Glória a Deus, porque a primeira nos foi imputada. O que é imputada, amados? Imputado é que ela nos foi dada, ela nos foi imputada. Não é uma questão de você não entende, que você não crê, você não aceitou Jesus, você não se batizou, você não congrega. As ovelhas que foram compradas pelo sangue de Jesus, no seu espírito, elas são salvas para a glória de Deus. Porque a carne, que é o pó,
ela volta para a terra. Então, amados, a ação do Espírito, ela nos foi imputada pela graça. Nós vamos falar um pouco sobre essas duas salvações e vamos entrar um pouco mais a fundo na salvação da alma, na salvação do entendimento, amados. Na salvação que é você se converter, né? Porque se converter não é deixar de beber, não é deixar de fumar, não é deixar de roubar, apesar que nós vivemos uma vida aqui na carne e nós temos que andar segundo, né, o Espírito. Temos que ter a moderação. Mas a salvação da mente, amados, se converter, é você mudar de mente, ou seja, metanoia, mudança de mente, ou seja, mudou a mente, virou, girou a chave. Então, quando você gira a chave, ela fecha. Quando você diz, vira a chave, ela abre de novo. Então, é uma mente transformada pela graça, amados. Glória a Deus. Então, nós vamos ler Efésios 2, 8 e 9. Eu sei que os amados já conhecem esse versículo, eu também já conheço, mas não é porque nós já conhecemos que não vamos ler. A minha já até desfolhou. Efésios, a minha já saiu até do lugar, a folhinha. De tanto que eu vou folheando, graças a Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa primeira salvação é uma salvação do Espírito, essa que nos foi imputada, porque aqui é pela graça, não é será pela graça. Então, já é pela graça que somos salvos, é por meio da fé, amados. Não vem por obras, né? É um dom de Deus. O 9, não das obras para que ninguém se glorie. Então fica claro aqui, amados, que não é pelas obras para que ninguém se glorie, porque se o homem se salvar pelas obras, ele vai se gloriar. Aí eu aceitei Jesus, eu me batizei. Quando o homem expõe a obra dele para ele ser salvo, amados, ele está anulando aquilo que o sacrifício de Cristo, porque no 9, não das obras para que ninguém se glorie. A salvação do Espírito, ela não dependeu de obras, ela não dependeu do falso livre-arbítrio, amados, mas dependeu do que Cristo fez por nós. Então a gente vai ver aqui um pouco dessa diferença da salvação do Espírito, que foi pela graça, e a salvação da mente, que é pela doutrina apostolado. É porque verbo presente, precisamos receber a graça e precisamos receber o apostolado. Glória a Deus. Então vamos ler Lucas 9, 10. Aliás, Lucas é o 19, 10. Lucas 19, 10. Glória a Deus. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui, amados, está no passado. Jesus ainda não tinha morrido, ainda não tinha ressuscitado. Mas aí ele diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se ele veio buscar o que havia perdido, ou seja, o que estava separado,
Então, o que se havia perdido, ele veio buscar e salvar. Então, ele já buscou e ele já salvou. Quem? As ovelhas que estavam perdidas e que agora foram reconciliadas em Cristo, pelo que Cristo já fez. 2 Coríntios 5, 18 e 19, para a glória de Deus. Então as ovelhas agora, amados, já estão reconciliadas, já estão salvas. Então essa salvação, amado, ela é diferente. Essa é a primeira salvação, é a salvação do Espírito. Esta, amada, Jesus já buscou, Jesus já salvou. E não há mais ovelhas perdidas hoje, amados. As ovelhas perdidas, amados, como o sistema diz, é como se fosse, acho que não congregam, né? Mas só que na graça não depende da ovelha congregar ou não para ter a primeira salvação, porque elas já são salvas pelo que Cristo já fez. Por quê? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então as ovelhas perdidas, as ovelhas separadas, elas foram reconciliadas em Cristo Jesus, e isso para a glória de Deus. Então, se elas foram reconciliadas, elas já estão salvas e Jesus já buscou, ou seja, já reconciliou. Vamos confirmar em 2 Coríntios capítulo 5. Vamos ler o 18, o 19. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, amados, é paralelo 2 Coríntios 5, 18 e 19 a Lucas 19, 10, porque ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido, e agora na graça ele não imputa mais os pecados, ou seja, os que estavam perdidos agora estão reconciliados. Essa é a primeira salvação, amados, que foi pela graça. Então não há mais obras na questão de que aceitar Jesus você é salvo, porque quem aceita Jesus é a carne, amados, e é uma obra. Então não depende de quem quer, amado, dependeu do que Cristo já fez. As ovelhas, elas são salvas, Jesus já buscou e Jesus já salvou. Estamos falando da primeira salvação. Então, a salvação do Espírito não depende, amados, do conhecimento do que crê. É e foi pela graça. É diferente da segunda salvação, que é a salvação da mente, que depende do conhecimento, depende da doutrina. Porque nós temos um tema: a salvação do Espírito foi pela graça. A salvação da mente é pela doutrina, apostolado. Então, somente através da doutrina do apostolado se recebe a revelação da salvação da mente. A nossa mente, o nosso entendimento só é liberto, amados, do engano quando recebemos a doutrina do apostolado. Vamos ver o que o nosso apóstolo falou em Romanos 1 e 5. Romanos 1 e 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, nós,
agora na graça, os gentios, nós não aceitamos Jesus, nós recebemos a graça e recebemos o apostolado, amados. E é diferente de você entregar sua vida para Deus, né? Porque o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, entregar, amados, é você entregar a situação que você está vivendo, as coisas desse reino terreno, as coisas desse reino da terra, amados, que você entregue a Ele. E é diferente. E você pode entregar a sua vida para Deus, amado, que é diferente do que o sistema religioso coloca, que você tem que aceitar. E na verdade você entrega para Deus. Você confessa Ele como Senhor. Confessar Jesus como Senhor é diferente de aceitar, amados, porque aceitar para ser salvo você não precisa. Você já é dele. Você já foi comprada por bom preço. Você só tem que confessar. Então, voltando aqui para Romanos 1:5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Então, para que você ande segundo Filipenses 2:2, obedecendo a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo batismo, que você possa estar obedecendo, amados, você precisa receber a graça e receber o apostolado. Aí você pode me perguntar: mas como receber a graça e o apostolado? Esteja debaixo desse apostolado, recebendo o alimento da Igreja de Cristo, a qual Cristo estabeleceu na igreja, os ministros da igreja. Efésios 4:11, ele estabeleceu na igreja, ele pôs na igreja os pastores, os evangelistas, os mestres, os profetas, os apóstolos. Glória a Deus. Então, amados, ele colocou na igreja. Então, esteja debaixo desse apostolado, amados, Há uma hierarquia da parte de Deus, Nós aqui somos o Ministério MGA Manaus, estamos debaixo do apostolado do apóstolo Paulo. Nós estamos debaixo do apostolado do apóstolo de fundação, que é o apóstolo Paulo, e debaixo do apostolado do apóstolo de edificação, que é o Marcos Gomes. Então, quando nós estamos debaixo do apostolado, nós estamos recebendo esse mesmo alimento, recebendo a graça e recebendo o apostolado. A graça é o que Cristo fez por nós. O apostolado é o que Cristo revelou para o apóstolo Paulo. E nós recebemos o mesmo entendimento. Filipenses 2:2, quando nós nos submetemos, obedecendo, como está em Romanos 1:5, obedecendo esse apostolado, amados. Não saindo do apostolado, não comendo nenhum outro tipo de alimento. Glória a Deus. Então, a salvação, amados, do Espírito, ela foi nos dada, ela foi imputada. E a salvação da mente, ela é através do conhecimento. E a salvação do Espírito não depende do conhecimento, não depende de quanto você de quanto você orou, de quanto você congrega, de quanto você conhece, mas a da mente, amados, do entendimento. Glória a Deus. Porque, amados, quando você recebe esse entendimento, você reina em vida, amados. A salvação do Espírito, ela foi para você ter a vida eterna.
Se você quiser escrever essa revelação dada pelo Espírito Santo, a salvação do Espírito, ela foi dada para você ter uma vida eterna. A salvação da mente, ela foi dada para você reinar em vida. Aonde? Aqui na terra, amados. Porque a eterna você já tem. Só que você ainda não vive. Por que não vive? Porque está na terra. Ainda não morreu. Mas você já tem pelo que Cristo já fez. E a da mente, ela lhe foi dada para você reinar em vida, amados. Livre da má consciência, livre da mentira, livre do engano, livre de todo o sistema religioso tradicional. Glória a Deus pela sua vida. Então não dependeu do conhecimento a primeira salvação, mas a segunda salvação depende, amados, do conhecimento. Vamos ver 1 Timóteo 2 e 4. 1 Timóteo 2 e 4. O qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, amados, Deus deseja que os homens se salvem. Que vocês possam estar vendo, amados, a palavra de Deus. Não é que Deus deseja que os homens sejam salvos. Porque não é sejam salvos? Porque já somos. Preste atenção nos verbos, amado. O qual deseja que os homens se salvem. É se salvar. Ele se salvar. Então, não é o conhecimento, ele não é transferível, amado. O meu conhecimento eu não posso transferir. O que eu posso fazer é me alimentar. Eu transfiro numa questão de ministrar, né? Porque os anjos, eles me ministram, né? Os anjos espirituais, eles ministram as coisas espirituais. E os anjos daqui, terreno, ministram também, amados. E qual é a ministração principal? É ministrar, é pregar, anunciar o Evangelho. Então, se salvem. Se salvar, se salvar na mente, no entendimento do engano, da mentira, das vãs filosofias. E então, aqui o apóstolo Paulo não está falando que Deus deseja que os homens sejam salvos. Porque os homens já são salvos, as ovelhas. Então, se salve. Aqui tem uma revelação, amado. Se salve na sua mente. E venham ao conhecimento da verdade. Então, para quê que Deus quer que você se salve? Se salve e venha ao conhecimento da verdade. Hoje nós estamos no conhecimento e da verdade. Quando nós entendemos e conhecemos a verdade, é que nós entendemos que nós vivíamos na mentira, vivíamos no engano. Então, amados, muitos ministérios em graça, eles não são lotados. Tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, né? O apóstolo Marcos Gomes, né, já tem 30 anos, amados. Então, todos os que estão debaixo da cobertura deles são eleitos, escolhidos e predestinados. Então, tem um povo em São Paulo, tem um povo em Brasília, tem um povo no Rio de Janeiro, né, em Paraíba, tem um povo em Manaus, amados. E glória a Deus, tem um povo em Pernambuco, né? São vários estados, né? Capivari do Sul, Caçapava do Sul. Então, são vários endereços. Existe um povo, amado, em graça, escolhido por Deus. Aqui em Manaus tem um povo escolhido, eleito e predestinado, amados. Mas nós somos poucos, porque nós recebemos a graça, o apostolado.
e estão debaixo desse conhecimento, como diz aqui, o qual deseja que os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós estamos vivendo esse conhecimento da verdade. Não estamos falando mal, amados, do sistema tradicional, né? Nós estamos falando a verdade, amados. Glória a Deus. Então vamos ler ainda em 1 Timóteo, agora vamos ler o capítulo 4, o versículo 15 e 16. 1 Timóteo 4, 15 e 16. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas. Nessas coisas, amado, é nesse conhecimento, é nessa verdade, é nessa graça, é nesse apostolado. Medita nessas coisas, ocupa-te nela. Então agora você vai se ocupar em quê? Na verdade, você não vai se ocupar, não é que você vai agora viver só lendo, meditando, se ocupar nelas, amada, é que agora você não vai mais se ocupar no engano, na mentira, é que você vai se ocupar agora na graça do apostolado. Não. 1 Timóteo 4, 15 e 16. Então medita nessas coisas, ocupa-te nela para que o teu progresso seja manifesto a todos. Então, para que o teu progresso se manifeste a todo, o teu progresso é o teu conhecimento, é o resultado, amado. O resultado do teu conhecimento seja manifesto. O conhecimento que eu tenho, ele tem se manifestado, amados. Todo dia eu estou ali postando alguma coisa, um evangelismo. Tem dias que eu não posto, porque eu estou muito ocupada na confeitaria. Aí tem dia que não sai nem o evangelismo. Estou muito ocupada. Mas quando eu não estou ocupada, eu já estou ocupada no evangelismo novamente, amados. Porque eu estou meditando, amados. Eu estou me ocupando na graça e no apostolado. O 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então tem cuidado, amados, de ti mesmo. Ou seja, tem cuidado da tua mente. Tem cuidado daquilo que você tem visto, ouvido, né, comentado com relação à graça. Então rejeite, amados, aquilo que são falsas doutrinas, falsas heresias. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ou seja, cuida da tua mente, persevera nessas coisas. Então, persevera nessas coisas. Isso aqui só estou lendo a carta do apóstolo Paulo ao 1 Timóteo. Persevera nessas coisas. Por quê? Fazendo isso o quê? É perseverando na doutrina, tendo cuidado do que você tem ouvido e você tem ouvido, te salvarás. Te salvarás é a mesma coisa do se salve que o apóstolo Paulo falou, amados. É a mesma coisa. Te salvarás também a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, te salvará a ti mesmo. Veja que não é se salve. Veja que não é fazer alguma coisa para se salvar. Fazendo isto, te salvará. Aqui o verbo está no futuro. Fazendo isso, te salvará. Ou seja, você se enchendo de conhecimento, conhecendo a graça, conhecendo o apostolado, porque fazendo isso, te salvará. Então, essa salvação, ela não foi a salvação do Espírito, ela é diferente. A do Espírito, ela é espiritual e foi pelo que Cristo já fez por nós. Essa te salvará, salvará da mente. Porque eu vou ser salva, porque quando eu ouço a graça apostolada, eu recebo a revelação, o Espírito Santo testifica e eu vou me salvando do engano, me salvando da mentira.
Essa é a salvação da mente, amados, que é pela doutrina apostolado. Temos um tema: a salvação do espírito foi pela graça. A salvação da mente é pela doutrina apostolado. Então aqui fica claro, amados, que a salvação da mente, ela é pela doutrina, segundo o nosso apóstolo Paulo. Também a ti mesmo, salvarás também a ti mesmo, como aos que te ouvem. Por quê? Quando você recebe a graça apostolada, você vai querer falar da graça do apostolado. Então vai salvar os que te ouvem, porque o mesmo Espírito que está sobre a tua vida vai testificar na vida do outro abençoado. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Então, amados, Manaus está muito quente e eu estou com esse calor, mas não é tanto da quintura. Esse calor é o calor do fogacho da menopausa, né? Depois que eu fiz a cirurgia, eu comecei a ter esses calores aí, mas é normal, né? É uma fase, estou na transição, né? Exige paciência. Não estou no momento nem usando maquiagem, porque eu tenho que estar enxugando, né? Mas é assim mesmo, atrapalha um pouco aí, mas é suportável. Glória a Deus, não é dor e não é sangramento. Glória a Deus. Então vamos ler João 8. Vamos ler João 8 e 32, que Jesus, segundo a carne, falou nos dias da sua carne. João 8 e 32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus nunca disse: quando aceitar Jesus será salvo. Por quê, amados? Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então fica claro que libertará ficou no futuro. Por quê? É quando no presente você conhece a verdade, no futuro você será liberto. Então é o conhecimento que liberta, amados. É o apostolado, a salvação da mente é pela doutrina, pelo apostolado. É você conhecer a graça, conhecer o apostolado. Você é liberto da mentira, do engano, das vãs filosofias, da tradição do sistema religioso. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade, amados, ela também está em João 1 e 17. Vamos ler João 1 e 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, em João 8:32, conhecereis a verdade. E aqui, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade. Então, a verdade é Jesus Cristo ressuscitado. E a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então é conhecer a graça, conhecer o apostolado, a qual nós estamos vivendo agora, amados, a segunda aliança. Estamos vivendo a segunda salvação, que é a salvação da mente, do entendimento. A cada dia, amados, que você se salve da mentira, se salve do engano, se salve das heresias, aquilo que traz o entendimento distorcido, amados. Que você receba essa revelação da graça,
e do apostolado para você reinar em vida. 1 Coríntios 15, 58. Primeira Coríntios 15, 58. Glória a Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, como nós temos que fazer, amado? Como o apóstolo Paulo disse, para meditar nessas coisas. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Então é isso que você tem que fazer, firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então não é vão, amados. Sejam firmes e abundantes nessa graça, nesse apostolado, para que você se salve, para que você reine em vida. Glória a Deus. Abba, Pai. E vamos finalizar 2 Pedro 3 e 18. 2 Pedro 3 e 18. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como até os dias da eternidade. Então, qual a instrução para nós na graça? Crescer na graça, crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é esse conhecimento, é esse crescer que nós precisamos e estamos vivendo nesses dias na terra. E qual a revelação que Deus me deu, hoje, para compartilhar com os amados irmãos? Que a primeira salvação, que é do Espírito, Ele nos deu para termos uma vida eterna, e essa nós já temos, só não estamos vivendo porque ainda estamos aqui na terra. E a segunda salvação, que é receber a graça, receber o apostolado, Ele nos deu, amado. Ele nos deu entendimento quando Ele testifica. Por que Ele testifica, amado? Porque a segunda salvação Ele nos deu para nós reinarmos em vida aqui na terra. Glórias a Deus pela sua vida. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplaudo o Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus.